Bom dia, bom dia. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma escola bíblica dominical, nesse período online. Estamos acostumados a essa hora no domingo pela manhã já estar revendo nossos irmãos, dando aquele abraço, os irmãos chegando à igreja, e aproveitando a manhã de domingo, para dedicá-la ao Senhor. E hoje nós estamos aqui, não podemos deixar de fazer a nossa escola bíblica dominical, Estamos aqui para compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos, estamos aqui para aprender mais sobre o Senhor, amém? Então, que você possa, nessa manhã, abrir o seu coração, que você possa pegar a sua Bíblia, o seu caderno de anotações, e que nós possamos continuar aprendendo mais e mais de Deus. O tema da nossa lição é o comportamento do crente, princípios éticos para a vida cristã. Então é um assunto assim importantíssimo, e que possamos juntos aprender e sermos confrontados pela palavra do Senhor. Amém? Mas antes de qualquer coisa, vamos orar. Senhor Deus, obrigado, meu Pai, por esta manhã. Obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida, Senhor. Obrigado, Senhor, porque, como já foi dito, mais uma vez o milagre da vida se repete, Senhor. E hoje temos, ó Pai, mais um dia de oportunidades, de milagres, mais um dia de vida, Senhor. Consagramos esse dia a Ti e nos voltamos para a Tua palavra, Senhor, para aprender mais de Ti. Fala conosco, Senhor. Fala a cada coração. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus, irmã Sueli. Que Deus abençoe, meu irmão. Um grande abraço. Abra sua Bíblia. Romanos capítulo 12, versículo 14. Amém? Romanos capítulo 12, versículo 14. Irmã Elaine, bom dia. Paz a todos aí de sua casa também. Um grande abraço a todos. Romanos capítulo 12, versículo 14, diz assim: abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam, dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Amém? Irmã Ana Maria, grande abraço, bom ver a senhora, irmã Vera. Essa é a palavra do Senhor para nós no dia de hoje, e nós estamos na lição número 5 da nossa revista, que é da editora Cristã Evangélica, material muito bom, se você não tem, você pode adquirir, E o título dela é Amor para com Todos. Na semana passada, nós vimos aqui, a lição voltada para o amor e focando primeiro, na família, nos domésticos da fé e depois prolongando isso ao mundo. Mas hoje aqui, a nossa lição ela já trata da segunda parte, onde fala sobre o amor para com todos. E aí, o grande alvo da lição é desafiar os irmãos a vivermos uma vida cristã autêntica diante dos outros crentes e não crentes. Esse é o nosso desafio hoje. Quando nós lemos um texto como esse, nós somos desafiados. Quando nós lemos o versículo 14 aqui, que nós começamos a nossa leitura de hoje, abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. Olha só, somos desafiados a abençoar. Somos desafiados, então, ao invés de perseguir, ao invés de pagar o mal com o mal, somos desafiados a abençoar. Que desafio, não é? A palavra do Senhor nos desafia essa manhã a abençoarmos, a abençoarmos até mesmo aqueles que nos perseguem. Então, um dos alvos dessa lição, o aluno deverá saber a força que existe na moderação,
a importar-se com outras pessoas, amigas ou não, né? E demonstrar amor sincero e fraternal para com todos. Amém? Então, né, esses são os alvos da nossa lição de hoje. Né? Dona Té, minha mãe presente aí também, irmã Ilza, irmã Janei, que Deus abençoe. Esses são os nossos alvos, né? Que nós possamos aprender cada vez mais, né? A levar essa vida cristã, a viver essa vida cristã autêntica diante de Deus e diante do mundo, diante dos outros. Amém? Então, né, algumas perguntas. Será que temos desenvolvido essas virtudes nas nossas vidas? Será que temos desenvolvido isso? Será que temos, pelo menos, buscado isso? É uma luta, não é? Amar, bendizer, abençoar os que nos perseguem, né? Será que nós temos buscado isso? Será que nós temos lutado para alcançar isso? Né? É um desafio. Falo pela minha humanidade, né? Fala aqui, né? O irmão Benaldo, fala aqui o Benaldo, né? Que difícil, que luta, não é? Você abençoar aquele que te persegue, você abençoar aquele que lhe faz mal, né? Mas a Bíblia, ela nos chama a esse amor. Quando o apóstolo Paulo fala aqui aos romanos sobre o amor, ele fala de uma maneira bem concreta. Ele não fala, não é, de uma maneira abstrata, ele não fala de uma forma romântica, ele não fala, né, de uma forma superficial, mas ele fala de uma maneira bem concreta e eu posso dizer até que de uma maneira bem constrangedora. Não é? Nós já ouvimos a frase que diz que quem lê bem a Bíblia lê para o seu próprio constrangimento. E hoje aqui nós devemos ficar constrangidos diante dessa palavra. A palavra de Deus deve vir, não é, ferir o nosso coração, assim como a semente fere a terra, assim como a terra precisa ser tratada para que ela possa receber essa semente e frutificar de maneira poderosa e frutificar de maneira eficaz, assim a palavra de Deus ela deve ferir os nossos corações. Né? Assim a palavra de Deus ela deve inundar, acertar os nossos corações para que nós possamos ser moldados e trabalhados por ela e frutificarmos, né, para a glória do Senhor. Então temos desenvolvido algumas dessas virtudes, né, em nossa vida. Outra pergunta, qual delas para você é mais difícil de colocar em prática? Não é? Nós falamos aqui, abençoe os que os perseguem, né? Alegrem-se com os que se alegrem, mas chorem com os que choram. Né? Tenham a mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior, não sejam sábios aos seus próprios olhos. Versículo 17, passando um pouquinho, diz assim, não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Né? Olha, temos aqui, né, áreas difíceis, né, que precisamos colocar em prática na nossa vida. Temos aqui, né, uma exortação por parte do apóstolo Paulo falando sobre o amor, né, e ele aqui está nos desafiando a sermos verdadeiros cristãos. Ele está nos desafiando, né, não massageando o nosso ego. A palavra de Deus esta manhã ela não vem para nos massagear, ela não vem, não é, para nos autoafirmar, não. Hoje, pela manhã, a palavra do Senhor vem, né, para nos constranger, para nos desafiar a sermos cristãos verdadeiros, amar os nossos inimigos, né, a você abençoar os seus inimigos, não retribuir mal com mal. Olha só, né, essa palavra é muito propícia para os dias de hoje. Essa palavra é muito propícia, né, para os dias que temos vivido de tanto falatório, tanta agitação, né? Que nós possamos não retribuir a ninguém mal com mal, mas abençoar até mesmo que nos perseguem. Nós olhamos e vemos esse exemplo em Jesus. Né? Você não precisa ir muito longe, você não precisa mergulhar em livros antigos ou em livros de teologia ou estudar doutrinas e tratados. Não. Olhe apenas para a cruz. Se você olhar para a cruz, você vai ver em Jesus tudo o que você precisa. Né? Você vai ver em Jesus tudo isso aqui. Né? Abençoar os que o perseguem, né? Abençoar e não amaldiçoar.
né? Abençoar e não amaldiçoar, não retribuir a ninguém mal com mal, olha só, né? Mas retribuir com bem. Tudo isso nós aprendemos com Jesus, né? Tudo isso nós aprendemos com Cristo quando olhamos para a sua cruz, né? Então, aqui nós vemos essa lição agora dando continuidade ao domingo passado, porém agora voltada para o mundo exterior. O que o cristão tem feito, qual o seu posicionamento em relação ao mundo, qual o seu posicionamento em relação aos de fora, né? Porque nós vemos o amor de Deus e Deus não tem esse amor, não é? Aqui, ó, diz assim a lição. Nisso percebemos o princípio divino do amor em operação, que se baseia em si mesmo e não no objeto amado. O amor é um princípio fixo da natureza divina. Não é algum benefício que opera somente em favor dos objetos que lhes são agradáveis. Deus achou por bem amar e assim amou o mundo. O amor de Deus, entretanto, é um poder transformador que pode modificar completamente o objeto amado. Olha só, né? O amor de Deus, ele é um princípio fixo de sua natureza, né? Você já leu que Deus é amor, né? Você vai ver na epístola de João tratando muito bem sobre esse assunto. Deus é amor, né? Ele não é algum benefício que opera apenas, né, a favor daqueles objetos que lhes são agradáveis. Não, não. Deus ama. Deus achou por bem amar e assim amou o mundo, assim amou a mim, amou a você, né? Ele nos ama. Ele nos amou quando nós ainda estávamos perdidos em nossos delitos e pecados. Ele nos amou quando nós ainda éramos inimigos de Deus. Ele nos comprou, nos amou, nos salvou. Amém? Ele nos ama. Mesmo nesses dias tão difíceis, mesmo nesses dias tão confusos, lembre-se, Ele nos ama, o nosso Deus nos ama e não te abandona, não nos abandona. Ele não virou as costas para você, Ele não virou as costas para a sua família, Ele nos ama porque Deus é amor. E esse amor, destaca aqui a lição, né, baseada até no comentário de Champlin, é um amor transformador. Né? Volto a dizer, não é aquele amor abstrato, não é aquele amor, não é muitas das vezes superficial, não, ele é um amor concreto, ele é um amor real, e ele nos ama tanto que ele nos transforma a cada dia, né? Para que voltemos a ser a imagem do seu Filho Jesus, para que voltemos a ser o esplendor da sua imagem, ele nos transforma. O amor de Deus nos constrange, o amor de Deus nos transforma, o amor de Deus nos leva a buscarmos mudança em nossa vida. Então, a primeira parte que nós gostaríamos de destacar desses versículos é o tópico número 1, que diz: abençoai os que vos perseguem. A lição traz uma citação que diz assim: em Cristo encontrai o possível no impossível. Levai à morte o ressentimento da natureza humana, deixando tudo aos pés de Cristo, no hálito do seu amor. Olha só, levar à morte o ressentimento da natureza humana. Quantos ressentimentos? Não é? Ressentimentos que levam a doenças, ressentimentos que levam a atitudes impensadas, ressentimentos que levam a escolhas erradas, tantos sentimentos. Né? Mas que possamos levar isso tudo aos pés da cruz, que possamos levar isso tudo à presença do Senhor, que possamos levar isso tudo até o Mestre, né? E deixar tudo isso aos pés de Cristo, pedir que Ele nos transforme, que Ele nos livre, né, de todo o ressentimento, que Ele nos livre de toda mágoa, que Ele nos livre de todo sentimento de revanche, né? Até a gente às vezes observa isso em algumas músicas, né? Evangélicas, algumas músicas assim com um sentimento de revanchismo muito grande, com um sentimento muitas das vezes de vingança muito grande. Não. Se nós olharmos para os escritos de Paulo, se nós olharmos para o que a Bíblia diz, né, nós vamos, né, abençoar aqueles que nos perseguem, abençoar e não amaldiçoar. Né? E o apóstolo Paulo, ele continua dizendo, olha só, Romanos 12, 20, diz assim: ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer,
se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Olha só, né? O nosso comportamento deve ser diferente. O nosso posicionamento deve ser diferente. As nossas reações devem ser diferentes, né? As pessoas devem ver Cristo em nós. As pessoas devem olhar para nós, e nós que levamos o título de cristãos devemos, né, levar essa mensagem. As pessoas devem enxergar Cristo em nós, né? O título de cristão não deve ser apenas um slogan ou uma marca, mas pelo contrário, deve ser uma verdade na nossa vida. As pessoas devem enxergar Jesus Cristo em nós. E a lição diz assim: se a esperança cria largueza de coração para com os perseguidos, também cria a capacidade de amar e bendizer os próprios perseguidores. Olha só, esperança, voltamos a falar de esperança essa manhã. Voltamos a falar de esperança esses dias. E ela deve nos levar também a abençoar nossos perseguidores, a abençoar os nossos inimigos, né? Porque Jesus fala sobre isso até mesmo em suas promessas. Mateus 5,10, vamos lá. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 10. Bem, Mateus capítulo 5, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Olha só, bem-aventurados, felizes, mais que felizes, os perseguidos, né? E ele ao final ainda diz, pois deles é o reino dos céus, né? O reino dos céus, o reino de Deus. Né? A sua esperança não deve estar nessa terra, né? A sua motivação, os seus olhos, a sua justiça, né? ela não está nessa terra. Nós sabemos o quanto, né, o mundo jaz no maligno, nós sabemos o quanto esta terra é corrompida pelo pecado, nós sabemos, né, o quanto a nossa esperança deve estar no Senhor, o quanto a nossa justiça, o nosso desejo, né, por justiça, a nossa sede de justiça, ela deve estar em Deus, né? E aqui ele nos deixa essa promessa, né? Pois deles é o reino dos céus, o reino dos céus. Esse é o nosso reino. Esse é o nosso reino. E algumas das vezes, situações, crises que passamos, não é? Experiências que vivemos, somos levados a ter um sentimento de vingança em relação às pessoas. Não é? Parece que faz parte da nossa natureza pecaminosa. Parece não, faz parte. Né? Se você para em algum lugar, né, e alguém começa a lhe contar uma história de injustiça, uma história, né, de algo que aconteceu, ou alguma maldade, você pensa logo assim, não, isso não pode ficar assim, né? Tem que se fazer isso, tem que se fazer aquilo, e às vezes caminhamos por caminho de violência, de vingança, de maldade. A nossa reação, ela deve ser diferente, né? É exatamente nesse momento que percebemos a diferença de se estar em Cristo. Né? É exatamente nesse momento que a nossa palavra deve ser uma palavra branda, uma palavra de amor, uma palavra de esperança, né? Porque quando olhamos para Jesus na cruz, né, nós devemos lembrar que toda vingança, toda maldade, né, todo sentimento de revanche deve ser afastado do nosso coração. Né? Você lê, né, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, vai dizer, né, que Jesus Cristo abriu mão de sua glória semelhante a homem, se esvaziou, né, suportando ali a cruz, suportando a morte de cruz, né, ter a boca
cheia de amargura, ter a boca cheia de maldade, ter a boca cheia de rancor, não é uma característica de cristãos regenerados. É uma característica daqueles que ainda não foram alcançados pelo amor de Deus, daqueles que ainda não se renderam à graça soberana do Senhor, ao amor soberano do Senhor. Os nossos lábios devem ser diferentes. Nós devemos abençoar os que vos perseguem. Mas, pastor, isso é muito difícil. Eu sei que é difícil. Mas olha, o Espírito Santo há de lhe preparar, o Espírito Santo há de lhe capacitar, o Espírito Santo há de lhe transformar. E aqui a lição até traz uma citação. Vamos lá, Tiago primeiro. Tiago capítulo 3, versículo 9. Abra sua Bíblia. Tiago, capítulo 3, versículo 9. Amém? Tiago, capítulo 3, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Olha só. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Mas Tiago aqui nos diz, meus irmãos, não pode ser assim. Não pode ser assim. Somos chamados para abençoar. Somos chamados para abrir os nossos lábios para abençoar. E a lição nos diz assim, encerrando o tópico 1. É bom que cada um reflita no que tem falado a respeito das autoridades, dos líderes religiosos e das pessoas ao redor. Cada um de nós deve aprender a falar bem a respeito dos outros. Olha só, Eu achei muito interessante a forma como o autor coloca aqui ao final. Cada um de nós deve aprender a falar bem a respeito dos outros. Porque falar mal é muito fácil. Falar mal parece que já faz parte da nossa natureza pecaminosa. Agora nós devemos buscar, nós devemos nos esforçar para aprender a falar bem dos outros, Ou aquela frase, se não tem nada de bom para falar, não fale nada, não é assim que as pessoas dizem? Aqui, o autor da lição, e baseado na epístola de Tiago, ele diz que cada um de nós deve aprender a falar bem a respeito dos outros. Ele elenca ao início, autoridades, líderes religiosos, pessoas ao redor, que nós venhamos aprender a abençoar. Você é fonte de quê? De bênção ou de maldição? Sua boca é fonte de bênção ou é fonte de maldição? Não é? Que água jorra de dentro de você? Que nós possamos aprender, que nós possamos ser canal de bênção, que nós possamos aprender a abençoar, que nós possamos deixar que do nosso interior jorrem rios de água viva e que abençoem pessoas, que abençoem vidas, que transformem vidas. A Bíblia diz que da boca fala o que o coração está cheio. Do que o seu coração está cheio? Seu coração está cheio de bênção ou está cheio de maldição? Do que o seu coração está cheio? Seu coração está cheio de alegria ou está cheio de maledicência? Porque é muito fácil nós nos deixarmos levar. Eu achei muito interessante aqui como ele colocou, cada um de nós deve aprender a falar bem dos outros, porque é muito fácil nos deixarmos levar, pelos comentários, pelos sentimentos negativos. Estamos passando por dias que o que mais nós precisamos é de palavra de bênção, palavra de esperança. O que mais nós precisamos uns com os outros é de uma palavra de paz, de uma palavra de calma, de uma palavra de esperança no Senhor. Ah, pastor, mas está tudo tão difícil, mas a nossa esperança é o Senhor. Ah, mas pastor, as notícias são desconcertantes,
Mas a nossa esperança não é o canal de televisão. A nossa esperança não é o repórter do Facebook. Agora a gente tem muitos repórteres no Facebook, né? A nossa esperança não são os repórteres do Facebook. A nossa esperança é o Senhor. Então de você tem que jorrar uma palavra de esperança. Mesmo em meio à crise, mesmo em meio ao vale, mesmo em meio à dor. E aqui eu gostaria de enfatizar novamente. O autor diz, devemos aprender a fazer isso. Devemos nos esforçar esses dias para fazer isso, né? Ao invés de sermos levados pela maledicência ou pelas palavras, não é? de maldição, que nós temos uma palavra de esperança, que nós temos uma palavra de bênção, que nós tenhamos uma palavra para abençoar mesmo aqueles que nos perseguem. Vamos para o tópico 2. Tópico 2 diz assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Está lá em Romanos 12:15. Você pode anotar, faz parte da nossa leitura inicial. E olha o que João Calvino fala, né, para abrir esse tópico. Diz assim: não convém a nenhum crente aspirar ambiciosamente aquelas coisas mediante as quais poderá ultrapassar os outros. E nem lhe convém assumir uma experiência exaltada e altiva. Bem pelo contrário, compete-lhe humildade e mansidão. Olha só, né? Ao crente, né, ele não deve aspirar coisas pelas quais ele vai ultrapassar os outros. Não, eu quero alcançar isso aqui para eu poder me destacar. Eu quero alcançar isso aqui para as pessoas me acharem melhores do que as outras. Não, não. Pelo contrário, Calvino diz que nós devemos buscar humildade e mansidão. Humildade e mansidão. E a lição diz assim: Paulo fala na graça cristã da empatia, que é a capacidade de se identificar com a outra pessoa, de sentir o que ela sente. Olha só, Paulo aqui está falando então agora de empatia, quando ele diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. A empatia, o dicionário, né, eletrônico da língua portuguesa, ele diz que essa é a capacidade de se identificar, de sentir o que a outra pessoa sente. Né? Alguns exemplos até nos dizem, né, quando a gente fala de empatia, associam a empatia a calçar os sapatos do outro. Né? Calçar os sapatos do outro, como assim? Né? Pisar onde ele pisa, né? Sentir ali, né? Muitas das vezes talvez o desconforto ou o aperto que o outro sente. Ah, mas pastor, se o sapato for largo, sapato largo também incomoda. Né? Então, sentir o que o outro sente e até mesmo procurar entender e compreender as experiências que essa pessoa já passou. Né? Precisamos ser curados à luz da Bíblia. Né? A palavra de Deus precisa nos curar. Por isso que eu achei interessante quando o autor diz que devemos aprender. Porque a palavra de Deus ela nos ensina. A palavra de Deus nos cura. E às vezes nós caminhamos, né, cheios de traumas, às vezes nós caminhamos cheios de mágoas, cheios de dores, cheios de cicatrizes, e nós não nos abrimos a essa cura que vem de Deus. Nós não nos abrimos a essa cura que vem da palavra de Deus. Né? Perdão é cura do Senhor derramado sobre os nossos corações. Perdão é cura do Senhor derramado sobre cada mágoa, sobre cada lembrança. E muitas das vezes nós caminhamos, né, por um caminho de mágoa, por um caminho de maldição. Muitas das vezes nós esquecemos da empatia. E a lição diz assim: quanto mais a pessoa vai se tornando parecida com Cristo, mais se deixará mover por empatia por outras pessoas. Você vai ver o ministério de Jesus, não é? Jesus ele não se coloca num pedestal enquanto está aqui na terra, mas ele é o Deus Emanuel, o Deus conosco. E ele não é Deus conosco só pelo fato dele estar ao nosso lado, só pelo fato dele ter vivido ali aqueles anos ao lado dos discípulos. Não, ele é Deus conosco por estar conosco. Ele é Deus conosco por estar com aqueles homens e ali se compadecendo deles, né? Quanto à fome, quanto à sede, quanto à necessidade de cura, quanto à necessidade de perdão. Né? Ele olha para a mulher samaritana e ele compreende ali, né, tudo aquilo que ela havia passado. Ele faz uma leitura que até mesmo ela se espanta. Né? O nosso Deus
que tem empatia conosco, que é Deus conosco. A largueza de coração que nós começamos a falar na lição passada, né, torna um homem sensível às alegrias e às tristezas, né, dos outros em geral. Devemos nos compadecer. Devemos nos compadecer. Nós temos passado por dias, eu comentei isso na igreja, né, há alguns domingos atrás, ou até meses atrás, temos passado dias de uma banalização da dor e da violência muito grande, né? As pessoas já não se chocam mais com a violência. As pessoas já não se chocam mais com a dor, né? Se você for olhar, né, hoje nós temos uma avalanche, né, por causa do streaming, nós temos uma avalanche de séries, de programas que passam, né, de canais também por satélite. E se você observar a quantidade de filmes e seriados que exploram a violência, né, que exploram a maldade, que expõem essa violência gratuitamente o tempo inteiro, não sei se você já percebeu isso, né? É difícil você pegar um filme hoje que não tenha, né, violência. É difícil você pegar uma série hoje que não tenha violência. Pelo contrário, algumas são conhecidas e buscadas exatamente por causa da sua violência e da sua carnificina exposta na tela. E tudo isso vai tornando o nosso coração, né, cada vez mais endurecido. E isso tudo vai tornando a nossa mente cada vez mais cauterizada. Isso vai tornando os nossos sentimentos cada vez mais cauterizados, né? Eu já citei várias vezes até o exemplo daquele jornal que tinha antigamente, né? Quem vem do Rio de Janeiro acho que sabe do que eu estou falando. O jornal O Povo, né? Tinha aquele jornal lá e ficava exposto lá, né, na banca de jornal. Eu lembro que eu era criança, né? E ficava aquele jornal exposto ali com cadáver, com gente sem cabeça, sem braço, aquela exposição da carnificina, né? E a princípio as pessoas chegavam na banca de jornal e faziam aquela cara assim de espanto, faziam aquela, né, aquela cara assim de né, asco, né? Só que com o passar do tempo as pessoas começaram a se acostumar, né? As bancas de jornais, nos pontos de ônibus, todo dia as pessoas ali pela manhã, todo dia olhando uma cena diferente de carnificina, né? E aos poucos as pessoas começaram a se acostumar com aquilo. Alguns pediam até para guardar o jornal. Senhor, só pode dobrar esse jornal? Ou só pode colocar um papel em cima dessa foto? Só que com o passar do tempo isso foi perdendo, né, o seu impacto. As pessoas começaram a se acostumar com isso, né? Aquelas pessoas que olhavam assim, que viravam a cara, elas já começaram a olhar, né, de banda. Aquelas pessoas que olhavam de banda já começaram a se aproximar para olhar com o passar dos meses, né? E com o passar dos anos, né, esse jornal ele perdeu o seu impacto, ele perdeu, né, o seu alcance, ele deixou de chocar. Por quê? As pessoas deixaram o seu coração, a sua mente, serem cauterizados pela maldade, cauterizados pela violência, né? Então, nós precisamos estar sensíveis à dor dos outros. Quanto mais você coloca violência, maldade, destruição diante dos seus olhos, mais o seu coração vai se tornando endurecido, mais a sua mente vai se tornando cauterizada e nós deixamos de estar sensíveis, né, a dor dos outros, né? Deixa eu fechar aqui o negocinho que abriu aqui rapidinho. Opa, fechei. Amém? Quanto mais tempo nós passamos colocando essas coisas diante dos nossos olhos, né, mais o nosso coração se torna duro e insensível. Voltou novamente aqui. Peraí, não sai daí não. Amém. Amém? Então, quanto mais nós fazemos isso, né, mais nós vamos tendo o nosso coração endurecido. E aqui, voltando à lição, diz assim: Crisóstomo nos adverte que é mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Porque é comum à natureza humana chorar pelos que sofrem. Contudo, podemos cair no pecado da inveja ao vermos uma pessoa obtendo sucesso. No entanto, quem ama ficará sempre feliz com a alegria da pessoa amada. Olha só. Perdão. É uma verdade, não é? Ele diz que é mais fácil a gente chorar, não é,
Na nossa natureza humana, nós nos identificamos mais com a dor, nós nos identificamos mais com o sofrimento, com a luta, do que muitas das vezes com a alegria. Certa vez eu ouvi um testemunho, né, e falava exatamente sobre isso. Né? Peraí, vou de novo aqui. Isso. Uma vez nós estávamos lendo sobre isso e falava, imagina só uma pessoa contando uma história. E ela começa a contar a história de um jovem que recebeu uma grande herança, e com essa grande herança ele comprou um iate, ele comprou uma mansão, ele viajou pelo mundo. E aí a gente ouve essa história, né? E a gente, né, fala assim, tá bom. Né? Ela não nos prende tanto quanto, né, uma história que chega assim para nós. Olha, eu conheci um jovem que ele começou vendendo picolé. Ele vendia picolé, ele vendia doce no sinal, e ele juntou aquele dinheiro, e daquele dinheiro, né, ele conseguiu pagar o seu cursinho, e conseguiu entrar na universidade, e ele hoje é um dos grandes magistrados do nosso país. Essas histórias nos prendem mais. São histórias de superação, são histórias de vida, são histórias de vitória, não é? E também temos a questão também, no nosso coração pecaminoso, né, da inveja. Algo que nós também devemos aprender a lidar e colocar diante do Senhor e pedir, Senhor, me livra disso. Senhor, me liberta disso. Por mais que seja aquele sentimentozinho assim tão brando, aparente, e que você até fala assim, ai, me deu uma inveja boa. Não existe inveja boa. Né? Ai, me deu uma inveja santa. Não existe inveja santa. Né? Até mesmo uma inveja, entre aspas, boa, até mesmo uma inveja, entre aspas, santa, deve ser trazida aos pés da cruz. Porque o risco dessa inveja boa ou santa, que eu já falei que não existe isso, se tornar um monstro dentro do seu coração, é enorme. E às vezes nós olhamos essas situações, né, e ainda temos o risco ainda, né, de que a inveja tome conta do nosso coração, o que é um pecado. Né? No entanto, quem ama como Jesus amou, né, quem ama, né, debaixo dos conceitos e preceitos de Deus, ele vai sempre ficar feliz com a alegria do próximo. Ele vai sempre ficar feliz com a alegria da pessoa amada. Ele vai sempre, né, estar feliz com a realização, com a conquista, com o sucesso do outro. É um sentimento diferente, é um sentimento trazido e colocado aos pés da cruz, e só o Senhor pode nos ensinar. Né? E aqui tem mais uma citação de Champlin aqui que diz assim, quanto mais egoísta formos, tanto menos inclinados à empatia seremos. Em contrapartida, quanto mais altruístas formos, tanto maior será a nossa empatia por nossos semelhantes. Então, né, quanto mais egoístas, menos empatia. Isso é normal. Eu olho só para mim, eu me preocupo só comigo, né? Eu me preocupo só com minha bênção, com o meu milagre, com a minha vitória, né? E eu olho menos para o outro. Eu não olho para o outro, eu não tenho empatia com o outro. Agora, quanto mais altruísta eu for, né, maior será a minha empatia pelos meus semelhantes. Então, é algo que nós devemos aprender dia após dia. Tópico 3, vamos comigo. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Romanos 12, 16. Né? Vamos voltar lá? Romanos, capítulo 12, versículo 16. Diz assim, tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Olha só, tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Ele continua, né? Não sejam orgulhosos e tudo mais. Né? Então, nós somos chamados aqui. Voltamos. Está aparecendo uma mensagem toda hora aqui. Peraí, de falha. Agora sim, acho que voltamos. Né? Fica aí. Não sai não. Né? Bom, então, nós vemos que, né, a Bíblia nos diz para que tenhamos o mesmo sentimento, uma mesma atitude, uns para com os outros. Diz assim, né?
Diz assim na Bíblia NVI, tenham a mesma atitude. E aqui tem uma outra citação na lição que diz assim: unidade é o compartilhar incondicional de nossa vida com os outros membros do corpo de Cristo. Compartilhar, ter essa mesma atitude, ter esse mesmo sentimento. E diz assim a lição: a edição da Bíblia Revista e Corrigida traduz o versículo 16 da seguinte forma: sede unânimes entre vós. De fato, Paulo está focalizando a necessidade de harmonia entre os irmãos. A harmonia é um dos resultados naturais do amor. Da mesma forma que a dissensão, os conflitos e a confusão são resultados perfeitamente naturais do orgulho e da vaidade. Então, o orgulho e a vaidade, eles vão estar nos levando a uma vida afastada de Deus, a uma vida onde não vamos ter os sentimentos transformados pela cruz, transformados pela palavra do Senhor, transformados por Deus, onde nós vamos viver uma vida de conflitos e confusão. Olha só, quantas das vezes você não conheceu pessoas que vivem vidas assim? Quantas pessoas você não conhece que tem tudo para dar certo? Já viu aquela pessoa que você olha assim e você fala: meu Deus, essa pessoa tem tudo para dar certo, mas quando você vê, elas vivem uma vida de orgulho, de vaidade, não vivem uma vida de amor ao próximo, não vivem uma vida tendo o mesmo sentimento uns para com os outros, uma vida de unanimidade, uma vida de cuidado, de amor, de respeito, considerando o próximo, considerando o seu irmão. Não. Pessoas que buscam uma vida de orgulho, de vaidade, vão ter isso aí sendo manifesto, vai ter isso aí sendo manifesto em suas vidas, em várias áreas, em sua família, em suas realizações, em sua forma de ver o mundo, em sua forma de enxergar a vida, porque vão enxergar a vida através do orgulho e da vaidade. E quantas pessoas não andam assim? Quantas pessoas não vivem assim? Longe da paz, longe do amor que vem de Deus. Pessoas que conquistam tantas coisas, que conseguem tantas coisas, mas que estão distantes do Senhor, distantes da paz. Pessoas que conseguem tantos bens, mas que não conseguem reunir a família. Pessoas que conseguem tantos bens, mas que não conseguem ter uma boa noite de sono, não conseguem ter um bom almoço entre família, porque têm suas vidas marcadas pelo orgulho e pela vaidade. Isso se manifesta em atitudes, isso se manifesta na forma como as pessoas falam. E vamos continuar aqui. A lição diz assim, para nós encerrarmos o tópico 3. A harmonia entre nós é produzida pela operação amorosa do Espírito Santo, a qual produz todo o seu fruto em nós. As relações harmoniosas, então, devem ser buscadas e mantidas no seio da comunidade cristã. Olha só, relações harmoniosas, devem ser buscadas e mantidas. Então é o que nós precisamos buscar, é o que nós precisamos manter, é o que nós precisamos nos abrir ao agir do Espírito Santo de Deus, pois é Ele, é Ele quem opera tudo em nós, é Ele que nos conduz a uma vida de harmonia no seio da igreja, no seio da família, como o louvor que nós cantamos na igreja, pela força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui, pela força do Espírito Santo, que Ele nos fortaleça para que tenhamos o mesmo sentimento uns para com os outros, que Ele nos fortaleça para que nós possamos viver em harmonia e unidade. E aí vamos ao ponto 4, Eu fiz 6, Ao ponto 4, vamos lá. Condescendei com o que é humilde. Amém? Aqui, Romanos 12, 16, que nós já lemos, diz assim: não sejam orgulhosos, falou do tópico anterior, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior, Ou você pode também entender assim: ou adotem um comportamento humilde. Mas aqui fica bem claro quando diz, estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Condescendência, você descer, você se aproximar, E aqui tem uma outra citação que diz assim: a humildade é a base de toda virtude. Aquele que desce mais é quem edifica com maior segurança. Olha só. Aquele que desce mais é aquele que edifica com maior segurança.
Às vezes nós queremos, né, construir voltados para o orgulho, voltados para a aparência desse mundo, voltados para a vaidade, né? Mas esquecemos que aquele que desce mais é aquele que edifica com maior segurança. Por quê? Porque ele constrói uma base sólida, ele constrói uma base firme, né? Como na parábola dos dois fundamentos, né? Aquele que cavou, a Bíblia diz que ele cavou mais fundo e construiu a sua casa sobre a rocha, né? Então, a base das nossas vidas, aquilo que nós temos construído, as pessoas que estão próximas a nós, a nossa família, os nossos irmãos na fé, né? Tudo isso vale mais e é mais importante do que as aparências da vida. É como se você pensasse numa casa, né, com um telhado bem bonito, né? E aí você olha para o telhado e fala, nossa, que telhado, né? O rapaz que fez esse telhado aqui é um artista. Mas olha, se a estrutura não for boa, né? Se a fundação dessa casa não for boa, né? E aí a gente tem alguns irmãos que trabalham com construção e entendem disso até melhor do que eu, né? Mas se a base não for boa, o telhado bonito ele vai ruir, o telhado bonito ele vai rachar, o telhado bonito ele vai, como eles mesmos falam, selar, não é assim? Se a base não for boa, então, né? Aquele que desce mais é o que edifica com maior segurança. E a lição diz assim: cada crente deve identificar-se com os demais. Não pode haver distinção que promova a divisão do corpo de Cristo. É bom lembrar que os romanos, para quem primeiramente foi endereçada essa carta, tinham escravos. Quão difícil deve ter sido para alguns indivíduos destacados se misturarem e tratarem como iguais os escravos de sua casa. Cristo trouxe uma nova ordem, pois em sua família o prestígio social não mais distingue os filhos. Olha só, a palavra de Deus, né, ela fala, né, aos seus leitores originais, mas ela também fala também a nós através dos séculos. Mas Paulo aqui escrevendo aos Romanos, os primeiros ouvintes dessa carta, os primeiros destinatários dessa carta, e os romanos tinham em sua cultura, em sua forma de vida, né, em seu cotidiano, a questão da escravidão como algo normal. E imagina Paulo escrevendo para esses homens e mulheres que estavam se convertendo, que haviam se convertido à igreja que surgia em Roma, né, e falando sobre essa nova ordem, né, onde o prestígio social, a posição social não mais distingue os filhos, né? Então, nós vemos que aqui não pode existir distinção entre o corpo de Cristo. Não pode existir distinção entre cor, né? Entre raça, posição social, não, renda, não pode. Mas, infelizmente, muitas das vezes nós vemos essa tendência, né? Tanto na igreja em geral, como nos membros em particular, algumas pessoas em particular, que vão procurar sempre se associar, né? Aquelas pessoas de maior influência que querem estar perto daquelas pessoas que influenciam mais. Já viu? Tem gente que chama, né, de papagaios de pirata. Já viu papagaio de pirata? Ele olha alguém que tenha maior influência, alguém que está falando mais, alguém que aparentemente tem mais poder e ele quer estar ali, né? Ele está ali, ele está no ombro, ele está ali, ele está aparecendo, ele está como coadjuvante ali. Existem pessoas assim, né, que procuram buscar a aparência, procuram buscar visibilidade, procuram buscar sempre influência, né? E nós esquecemos que esse pensamento é um pensamento completamente carnal. Esse pensamento é um pensamento completamente pecaminoso, né? Que fala muito do nosso orgulho, fala muito da nossa vaidade, fala muito do nosso egoísmo e fala muito da nossa ambição. Eu sei que são palavras difíceis, mas a palavra de Deus nos confronta essa manhã. Nós precisamos aprender, e a lição diz assim: o crente deve se deixar atrair também por pessoas de menor influência na igreja. Não se deve privilegiar a quem tem uma melhor posição social e intelectual. Este é um sinal de uma igreja sadia, os irmãos de classes sociais distintas convivendo com igualdade e amor. Entendeu? Aí aqui a lição traz o texto de Atos 2, onde fala, né, que os crentes tinham tudo em comum, né? Eles se reuniam para partir o pão, aí o Senhor ia acrescentando dia após dia os que iam sendo salvos. Nós não podemos nos deixar
levar por títulos, não devemos nos deixar levar, né, por posição social, não devemos nos deixar levar por posição econômica. Pelo contrário, nós precisamos a todo instante, toda hora está entrando alguma coisa aqui, travando, nós precisamos nos deixar a todo instante levar, né, pela palavra da cruz, pelo evangelho do Cristo, né, que mesmo sendo Deus, se humilhou e andou entre nós. Se Jesus Cristo andou aqui no nosso meio, se Jesus Cristo pisou esse chão, se Jesus Cristo conviveu com os discípulos, né, conviveu com tanta gente, gente difícil, né? Quem sou eu, né, para dizer, não, eu não me misturo, né? Não me misturo com essa gentalha, não é assim? Não me misturo com essa gentalha, não. Quem sou eu? Né? E a lição continua dizendo assim: os títulos e a aristocracia de alguns irmãos mais privilegiados deviam ficar fora do convívio da comunhão cristã. Olha só, como isso é pesado e como isso rasga na nossa carne. Os títulos e a aristocracia dos privilegiados deviam ficar fora da comunhão cristã. Aquela pessoa, né, que se trata dando o título da pessoa, não, fulano, não, na igreja isso não vale. Na igreja somos todos iguais, né? Na igreja até o pastor é servo, está ali como servo de Deus, responsável pelo rebanho, com uma responsabilidade sobre o rebanho diante do Senhor, né? Porém servo que está ali, né, para servir ao Senhor dos senhores. Então, a gente precisa deixar isso fora. Vamos ser sinceros? Vamos ser muito sinceros aqui? Às vezes nós somos muito bobos, né? Nós nos deixamos levar por títulos, nós nos deixamos levar por posição, nós nos deixamos levar, né? Nós nos deixamos influenciar por posição econômica. E o Senhor não nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para vivermos em comunhão. O Senhor nos chamou para estarmos juntos com todos, com o mais humilde ou com aquele que tem melhor posição social, né? O Senhor nos chama para essa vida onde não há acepção de pessoas, onde não há acepção por classe, por renda, por título, né? Como às vezes nós temos título, vamos ser sinceros, como a gente gosta de título, né? A gente gosta de título e damos um título aqui e daqui a pouco esse título ali já não está bastante, a gente cria um outro maior e a gente vai criando, né? Mas tudo isso, né, é algo assim muito, que mostra muito quanto nós precisamos de Deus, o quanto o ser humano longe de Deus ele é vazio e precisa ficar procurando certas coisas, certos títulos, não é? Para muitas das vezes esconder seus traumas, para muitas das vezes esconder seus medos, para muitas das vezes esconder a sua necessidade de autoafirmação, não é? Precisamos da palavra do Senhor, não é? Precisamos aqui, como o apóstolo Paulo diz, não é? Que nós possamos não ser orgulhosos, estarmos dispostos a nos associarmos a pessoas de posição inferior, a estarmos perto, né? A caminharmos juntos, até das pessoas mais humildes, né? E aqui tem mais uma citação que diz assim: rebaixai-vos à condição de humilde, andando ou caminhando ao lado deles, não sendo humilde tão somente na atitude mortal, mas ajudando-os igualmente e estendendo a mão para eles. Por quê? Quando a gente, né, caminha junto, né, quando a gente está ali perto, a gente não só caminha e fala assim, meu irmão, estou aqui contigo, mas a gente também estende a mão, a gente também ajuda, a gente também caminha perto, a gente também caminha junto, né? Temos que parar com essa prática que nós temos, é uma prática que vem da nossa natureza pecaminosa, de procurar sempre, né, pessoas de melhor posição, pessoas que vão poder oferecer algo, pessoas que vão poder, né, oferecer um certo privilégio, né? Não, isso é uma prática pecaminosa, isso marca, né, isso é marca do pecado em nós. Nós precisamos aprender, precisamos nos submeter ao Senhor para que Ele nos ensine, para que Ele nos molde, para que Ele nos transforme, para que possamos ser a imagem de Cristo. Amém? Tópico 5, último tópico, já estamos encerrando. Vamos lá. Diz assim, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Né? Capítulo 12, versículo 16, o final, diz assim, não sejam sábios aos seus próprios olhos. Olha só, né? Sabedoria, não aos nossos próprios olhos. Não para eu ser visto e falar assim, nossa, essa pessoa, não.
né? Mas que possamos aprender e trazer essa sabedoria para a nossa vida, para a vida da nossa igreja, para abençoar o nosso próximo. Tem uma citação aqui que diz assim: a coisa trivial, a tarefa comum, fornecerá tudo quanto devemos pedir, ocasião para negarmos a nós mesmos, um caminho que nos leve cada dia mais perto de Deus. O que ele está falando? As situações da vida, aquilo que você vai passar, os desafios que você vai enfrentar, as decisões que você terá que tomar, né? Tudo isso são oportunidades, né? Para que você possa negar a si mesmo, para que você tome esse caminho que te leve para mais perto de Deus. Essas oportunidades são, né, para que você possa estar negando aos seus desejos, ao seu orgulho, ao seu egoísmo e tomando a atitude correta e se aproximando de Deus. Então aqui a lição diz assim: o apóstolo Paulo orienta que o amor cristão elimine o orgulho e a presunção. O nosso modelo é o Senhor Jesus, que se humilhou antes que fosse exaltado. Está lá em Filipenses 2, né, um texto bem conhecido. O próprio Jesus foi quem disse: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Está lá em Mateus 11, 29. Então vamos lá. É um perigo para o cristão começar a se comparar com os seus irmãos e julgar-se melhor. Não, isso não acontece não, né? Muitas vezes, os que querem se mostrar mais espirituais são os mais orgulhosos e quase nunca aceitam a orientação de seus líderes. Não, isso também não acontece. O final é sempre a queda espiritual e a divisão da igreja. Não, também não. A divisão também não. Temível é aquela atitude mental, possível até mesmo para o homem de propósitos espirituais mais intensos, que supõe que nada mais tem para aprender. Olha só, né? Que palavra tão urgente, né? Que palavra tão urgente. Né? Precisamos abandonar essa prática de nos compararmos com os nossos irmãos. Fazemos isso o tempo todo. Apontamos os erros dos nossos irmãos para dizer que somos melhores, ou para nos esconder, né? Enquanto apontamos para o irmão e colocamos o irmão em evidência. Muitas das vezes, né, queremos nos mostrar mais espirituais do que os outros. Queremos nos mostrar, não é, mais santos do que os outros, esquecendo que o Senhor conhece a nossa vida. O Senhor conhece o nosso interior, conhece as nossas falhas, né? Mas quando fazemos isso, ao invés de eu me abrir e falar: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso ser transformado, eu preciso do Teu perdão. Eu aponto e eu me escondo, né? Aqui a lição ainda diz: muitas vezes os que querem mostrar mais espirituais são os mais orgulhosos. Olha só, como precisamos amadurecer. Como precisamos de maturidade espiritual. Né? Porque muitas das vezes essa aparência espiritual ela esconde às vezes um orgulho, né? E muitas das vezes pessoas que não aceitam orientação, pessoas que não aceitam uma exortação, né? Quantas pessoas você não conhece assim? Seja sincero. Ou quantas das vezes nós não caminhamos por aí, né? Nos achando tão espirituais, nos achando tão bons, mas na verdade nós precisávamos era nos quebrantar diante do Senhor. Né? E o final aqui é o que ele ainda diz: o final ainda é a queda espiritual, né? Porque essa pessoa não aceita a correção, essa pessoa não aceita a correção de seu pastor, de sua igreja, de seu irmão, né? E divisão da igreja. Quantas divisões, né? E o que é pior, muitas das vezes por rebelião, por desobediência, muitas das vezes por um coração que não se submete, uma mente que não se submete, né? Então, Champlin aqui nos diz, né, que isso é temível, isso é perigoso, aquele homem que acha que não tem mais nada para aprender. Nós estamos sendo moldados dia após dia pelo Espírito Santo de Deus. Essa palavra é para confrontar o nosso coração, o meu também, né? Porque eu tenho que aprender diante do Senhor, eu tenho que moldar os meus sentimentos e atitudes diante do Senhor. Essa luta é dia após dia, nós somos a noiva que está se preparando para aquele grande dia estarmos com o Mestre. Então essa palavra ela tem que arder no nosso coração, essa palavra tem que nos confrontar. Né? Então a lição termina dizendo assim: o cristão não deve se ensoberbecer, pois Cristo convoca para amar, e o amor não ensoberbece. Está lá em 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo falando sobre o amor. Pelo contrário, se há algum motivo para se gloriar, é no Senhor. Amém? Devemos nos gloriar em Deus.
devemos, né, nos render ao poder do Senhor, devemos a cada dia buscar nele sabedoria, né, para que nós não sejamos sábios aos nossos olhos, para que nós não busquemos, né, uma sabedoria que na verdade muitas das vezes não é sabedoria, né, muitas das vezes é orgulho, é soberba, né? O sábio, né, ele tem atitudes que se diferenciam dos demais. O sábio, ele aplica a palavra de Deus à sua vida, aplica o que o Senhor está falando à sua vida, ele nos diz, não, isso não é para mim, isso é para o meu irmão, não é assim que a gente fala? Não, isso é para o meu irmão. E, meu irmão, olha, fulano tinha que vir à igreja quando o pastor falou sobre isso. Olha, se não foi o fulano que veio, mas foi você, é porque a palavra é para você. A palavra é para mim, que estou aqui também. Né? Então, devemos aprender. O sábio, ele aprende. O sábio, ele aprende, seja com as pessoas mais humildes. O sábio, ele aprende, seja nas situações mais difíceis. O sábio, ele aprende. Uma coisa é ter conhecimento. Tem muita gente aí cheia de conhecimento, mas que não tem sabedoria. Enquanto isso, tem tanta gente tão simples. Já teve essa oportunidade? Eu já tive essa oportunidade de conversar com uma pessoa, né, aparentemente mais humilde ou aparentemente menos instruída. Perceba que eu estou falando aparentemente, né? E você para ali com aquela pessoa e são minutos de sabedoria, minutos de aprendizado, tempo de aprendizado, né, de lhe aquecer o coração. Enquanto às vezes você para com uma pessoa com tantos títulos, com tantas posses, com tantas posições, né? E você não consegue receber nada mais do que arrogância, você não consegue receber, né, nada mais do que prepotência ou simplesmente um show de conhecimento para que você, né, seja impactado ali por tudo aquilo, mas sabedoria mesmo nada. Então, devemos buscar a sabedoria que vem de Deus. E se venhamos a nos gloriar, se você quiser se gloriar com alguma coisa, se glorie com a cruz de Cristo. Se você tiver que se gloriar com algo, se glorie na cruz de Cristo. Porque olha, tudo que temos vivido, tudo que temos passado, tem mostrado, né, como os poderes desse mundo, como, né, o dinheiro, como os bens, como tudo isso é efêmero, como tudo isso é passageiro, como tudo isso é secundário, né? Estamos em dias em que o dinheiro ele não comprou a solução para a pandemia que estamos vivendo, né? Estamos vivendo dias em que as conquistas, os bens, não estão fazendo tanta diferença, né? Se nós venhamos a nos gloriar, se você quiser se gloriar, não é? Se glorie na cruz de Cristo. Abra lá 1 Coríntios capítulo 1, versículo 31, para nós encerrarmos. Depois nós vamos abrir em Gálatas. Primeiro Coríntios 1, 31. Diz assim: para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Né? E aí, o início desse trecho, o título é Cristo, sabedoria e poder de Deus. Então, né, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Gálatas 6,14, vamos lá, um pouco mais à frente. Diz assim, Gálatas capítulo 6, versículo 14. Quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Olha só, né? Quanto a mim, que eu me glorie na cruz de Cristo, né? Aqui, ó, quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado. Deixa eu fechar aqui. Opa, voltou. Por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Né? Que nós venhamos nos gloriar apenas na cruz de Cristo. Né? E concluindo
nós vemos aqui, né, essa exortação de hoje à unidade, é algo que nós precisamos esses dias, precisamos estar unidos, é momento de estarmos unidos, é momento de enfrentarmos esse desafio que temos enfrentado, que, né, nunca foi pensado antes, né, unidos com humildade e compreensão. Né? União, humildade e compreensão. Não é? Que nós devemos deixar de lado o orgulho, que nós devemos deixar de lado nesses dias os nossos desejos por reconhecimento, né? Mas que nós possamos enfrentar juntos essa tribulação que temos vivido, que possamos enfrentar juntos esse momento tão delicado, unidos, buscando sabedoria no Senhor. Né? Aqui nós vemos Paulo falando aos Filipenses: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Aqui, né, a palavra, né, que me marcou nessa conclusão é moderação. Né? Que tenhamos unidade, sabedoria, né? Que a nossa moderação seja conhecida nesses dias, né? Que o mundo possa ver Cristo em nós, que o mundo possa enxergar a palavra de Deus viva em nós. Que possamos aprender com o Senhor, que possamos aprender com Cristo, olhar para a cruz e dizer: Senhor, eu preciso aprender mais de Ti. Senhor, eu preciso aprender mais sobre humildade, eu preciso aprender mais sobre a sabedoria que vem do alto, eu preciso alcançar essa moderação, né? Porque a força da igreja reside em sua esperança. A força da igreja reside em sua esperança. Né? Que você hoje tenha uma palavra de esperança, que você hoje tenha uma palavra de vida, que você hoje possa entender, né, o que o Senhor vos chamou. O Senhor vos chamou para abençoar até mesmo aqueles que o perseguem. Olha só. Né? Que esse seja o seu desafio hoje. Que em seus lábios esteja uma palavra de esperança, esteja uma palavra de vida, esteja uma palavra de vitória, porque o Senhor é a nossa esperança. Por isso a força da igreja é a esperança, porque o Senhor é a nossa força. Né? Por isso você não vai desfalecer esses dias. Por isso a sua vida não vai sucumbir, você não vai ficar à beira do caminho, porque o Senhor é a sua esperança. E Ele não falha, Ele não te abandona, Ele não desiste de você. Amém? Eu gostaria de lhe convidar a orar esta manhã. Estamos encerrando, né? Gostaria de orar por você. Gostaria de clamar ao Espírito Santo que nos conduza. Né? Tudo que eu falei aqui é algo que deve ser buscado, é algo que deve ser, né, perseguido. Devemos buscar aprender mais de Deus, devemos buscar, né, ter uma vida que abençoa ao invés de amaldiçoar. Devemos buscar ter uma língua que abençoa, uma língua que fala coisas boas, que demonstra como está o nosso coração. Né? E que o Espírito Santo nos capacite, que o Espírito Santo nos fortaleça, que o Espírito Santo, né, esteja nos guiando durante todos esses dias para que sejamos a imagem de Cristo Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, esta manhã, Senhor, nos colocamos diante de Ti e pedimos: ajuda-nos, Senhor, pois temos tanto que aprender, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, a termos, ó Pai, um coração humilde, um coração quebrantado diante de Ti, Senhor. Livra-nos, Senhor, da sede de poder, de reconhecimento, do egoísmo desses dias. Livra-nos, Senhor, mas que possamos a cada dia, Senhor, ó Deus, ter uma palavra de esperança. E que essa esperança não esteja apenas nos nossos lábios, mas que flua do nosso coração e da nossa mente, Senhor. Que sejamos moldados pela Tua palavra. Que possamos abençoar, Senhor, ó Deus, aqueles que nos amaldiçoam. Que possamos, Senhor, orar, mas orar com esperança em Ti, Senhor, por esta nação. Que possamos clamar por esta nação. Que possamos, ó Deus, clamar por misericórdia, Senhor, esses dias, Senhor, por milagres, Senhor. Oh, Deus, visita cada um. Que esta palavra, Senhor, ó Deus, traga aos nossos corações, ó Pai, o desejo pela busca por humildade. Ó Deus, por um coração abençoador. Senhor, por atitudes que, ó Pai, espelham a Tua glória, a Tua obra, Senhor. Que possamos olhar, ó Deus, para Cristo Jesus, ó Pai, e lembrarmos de tudo aquilo que foi feito. Ó Deus, e lembrarmos, ó Pai, do Seu sacrifício naquela cruz. Fortaleça cada um esta manhã, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a vencermos, Senhor, ó Pai,
os nossos desejos pecaminosos, a vencermos, Senhor, ó Deus, a maldade, o egoísmo, ó Deus, a falta de empatia, o orgulho, a nossa vontade, Senhor, muitas das vezes, ó Deus, por estarmos, ó Deus, nos destacando, a nossa vontade de reconhecimento, ó Deus, mas que venhamos ter a humildade do Teu Filho Jesus, e que sejamos transformados por esta palavra esta manhã, que o Teu Santo Espírito aplique cada palavra aos nossos corações, meu Pai. É o que pedimos em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Antes de encerrarmos, né, apenas alguns avisos. Estamos agora fazendo o recolhimento, né? Os nossos irmãos da ação social estão indo para a igreja para, né, organizar os alimentos que foram arrecadados essa semana, para que nós possamos estar já enviando mais algumas cestas diante de alguns pedidos que chegaram até nós. Amém? Se você for à rua ou se você tiver o desejo de fazer a sua doação, entre em contato conosco para que nós possamos estar arrecadando esse alimento, né, para que nós possamos estar abençoando aquelas famílias que já têm chegado até nós pedindo socorro. Amém? Então, os irmãos da ação social estarão na igreja daqui a pouquinho, é só você entrar em contato conosco. Amém? Então, uma outra coisa, o nosso devocional de Eclesiastes terminou essa semana, né? E ontem nós assistimos nosso filme juntos, né? Hoje nós estamos aqui em nossa escola dominical, né? À noite teremos o culto. O culto hoje vai ter uma surpresa, tá bom? Nosso culto hoje vai ter algo diferente, não perca, às 19 horas. Tá bom? Você, né, que tem nos acompanhado, que tem assistido, eu creio que vai ser bênção, então não perca hoje às 19 horas o nosso culto, amém? E voltando a falar do nosso devocional, nós vamos iniciar amanhã o nosso devocional de Páscoa. Uma semana de leitura bíblica, é um mini estudo, é um material que foi, cedido pelo pastor Josenildo Santos, que já esteve conosco até em nossa igreja, pregando para os homens. É um material devocional de uma semana. Nós vamos começar amanhã, porque ele já vem com os dias contados, e começaremos amanhã, né? É um momento de leitura, de aplicação da palavra e de jejum. Jejum pela nossa nação, jejum pelo povo de Deus. Amém? Então amanhã nós começamos a nossa semana de devocional, oração e jejum. Eu vou estar enviando para os irmãos, né, no grupo da igreja. Se seu nome ainda não está, entre em contato conosco, né? Entre em contato pelos telefones que você vê em nossa página, nessa página que você está assistindo, para que você possa receber esse devocional. Cada dia uma mensagem até o domingo de Páscoa. Vamos estar vamos estar trabalhando em nossos corações, né, toda a verdade da Páscoa. Vamos estar nos preparando, essa é a palavra. Vamos estar nos preparando para a Páscoa. Amém? Uma Clara está perguntando aí pela introdutora Manu. A introdutora Manu hoje perdeu a hora, tá? Hoje eu estou aqui só com a Ana Paula, amém? E vamos caminhando de glória em glória. Ore por nós, esteja orando uns pelos outros, esteja orando pelos irmãos da sua igreja, entre em contato, né? Eu já tenho visto alguns irmãos se movimentando, ajudando aqueles mais idosos a fazer compra, ou aqueles mais idosos a resolver alguma coisa na rua, né? E eu gostaria de agradecer ao Senhor pela disponibilidade, pelo amor de cada irmão. E vamos continuar nesse propósito, vamos continuar juntos, vamos continuar unidos, passaremos por esse vale unidos como a Igreja de Cristo. Que Deus abençoe você, né? Que você tenha um domingo de paz, que você tenha um domingo de esperança, que você tenha um domingo na presença do Senhor. Que a presença do Senhor inunde sua casa, que a presença do Senhor inunde sua família, que a presença do Senhor transforme a sua vida, que a presença do Senhor lhe encha de paz nesse dia. Amém? Um dia abençoado para você. Erga suas mãos, né? Vamos à bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as ricas e doces consolações do Espírito Santo estejam sobre todos aqueles que amam e aguardam a vinda de nosso Senhor. E que todo o povo de Deus diga amém. Que Deus abençoe, rica e abundantemente. Daqui a pouco estaremos num breve plantão ali na igreja recolhendo os alimentos. Que o Senhor abençoe. Um bom domingo. Um abraço a todos. Amém?